Graça e paz, irmãos. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Vamos aproveitar o dia de hoje para retomarmos os estudos que nós estávamos fazendo durante o período que antecedeu essa pandemia. Nós reconhecemos que a pandemia nos levou a uma condição de reclusão praticamente, né? Estamos em quarentena, obedecendo a direção, as orientações das autoridades que têm recomendado que as pessoas de grupo de risco estejam se preservando, estejam em casa. E como nós estamos inseridos nesse contexto, nós então estamos cumprindo as ordens que nos foram determinadas, né? Contudo, nós sabemos que a palavra do Senhor não está retida, nós sabemos que o Senhor pretende e vai continuar edificando a sua igreja. Ele mesmo falou que edificaria a sua igreja e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Então nós vamos retomar os estudos que viemos fazendo e gostaríamos de nos valer das Escrituras Sagradas, né? Vamos pegar o texto que está em Romanos, capítulo 12, que vinha sendo o nosso texto básico, né? Após transitarmos por toda a primeira parte do livro de Romanos, desde o capítulo 1, e por fim chegamos ao capítulo 12. Então vamos ler o que diz aqui Romanos 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim, como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. E tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemos ao ministério, ou que ensina, esmere-se no fazê-lo, ou que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. E por fim, o versículo 9, que diz: o amor seja sem hipocrisia. Vamos apenas ficar nessa primeira parte. Vamos ter uma palavra de oração. Amado Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te agradecemos porque tu tens nos conservado com fôlego de vida e nos possibilitado tempo suficiente, necessário, para meditarmos na tua palavra e na meditação das Escrituras colhermos, Senhor, frutos para o teu reino. Que nós possamos, neste tempo que vamos ter contigo, ser supridos na tua suficiência. Que tu fales conosco, que haja espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento da pessoa do teu Filho Jesus. É no nome dele que nós choramos agradecidos. Amém. Amém. Pois bem, irmãos, como nós estávamos falando, nós íamos meditando a respeito daquela plena e poderosa salvação que o Senhor nos proporcionou. Nós fomos destinatários de um grande amor de Deus. Reconhecemos, por aquilo que nos foi revelado nas Escrituras, que nós vivíamos debaixo da condenação,
debaixo da ira de Deus. Nós éramos corrompidos pelo pecado, nascemos corrompidos pelo pecado, mas o Senhor, por causa do seu grande amor, com que muito nos amou e em seu propósito eterno, nos visitou e nos suscitou uma salvação maravilhosa. Como dissemos, nós nascemos, aproveitando esse tempo que se tem falado muito a respeito de vírus, nós nascemos com o vírus mortífero do pecado. E estávamos, como dissemos, sob condenação. Estávamos destinados à morte, à perdição, porque esse vírus do pecado, nos leva à morte eterna. Quem poderia nos livrar disso? Nós mesmos, pelos nossos esforços, pelos nossos conhecimentos, pela ciência que temos, não podíamos nos livrar disso. Mas Deus nos livrou dessa contaminação do pecado. Esse, como diz a palavra, esse corpo da morte, né, que carregamos, esse corpo que nos leva à morte. Então, o Senhor nos visita em Cristo Jesus, nos suscita uma maravilhosa salvação, aplicando aquele antídoto eficaz ali na morte do Senhor Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Ele nos atraiu a Ele, para que nós morrêssemos juntamente com Ele, e na sua ressurreição, com Ele, fôssemos ressuscitados para podermos viver em novidade de vida. Como alguns dizem, né, quando saem de um acidente, cuja previsão de salvação, de vida é mínima, quando sai desses acidentes, diz, eu nasci de novo. Né? Mas nós sabemos que isso não é verdadeiramente nascer de novo, porque esses nascem, mas vão morrer novamente. Mas aqueles que nascem de novo em Cristo Jesus, eles nascem para viver eternamente. Né? Então, a palavra de Deus nos diz, amados irmãos, em Romanos 8, 1 e 2, que agora não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Então, aquele vírus do pecado que estava em nós, o antídoto, que era a lei da vida em Cristo Jesus, nos livrou dele. Portanto, agora nós estamos limpos, nós estamos curados, nós somos nascidos de novo. Então, o que nos resta fazer? Essa agora é a grande pergunta. Já que nascemos de novo, já que estamos curados, o que vamos fazer agora? Voltar à prática da vida velha? Não. Se já morremos para o pecado, não podemos mais viver para ele. Não é? Agora, os que morreram para o pecado, eles vão viver para Deus. Foram livres do domínio do pecado, agora vamos viver para Deus. O que nós vamos fazer agora? Segundo o apóstolo Paulo, no texto de abertura que nós lemos de Romanos capítulo 12, nós agora temos que desenvolver a nossa salvação. Fomos salvos no Espírito, agora tem uma alma nossa que continua corrompida, que precisa essa alma agora ser salva. Então nós precisamos desenvolver a nossa salvação. É por isso que o apóstolo Paulo faz os seus rogos pelo Espírito Santo, nesse texto de Romanos capítulo 12, no verso 1 ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Então ele faz um apelo pelo Espírito que, mediante tudo aquilo que o Senhor fez em nosso favor, o que nós devemos agora fazer? Que atitude nós devemos tomar? A que nós devemos nos submeter? Qual deve ser o nosso foco, a nossa inclinação agora, já que estávamos mortos e fomos vivificados, estávamos perdidos e fomos achados, estávamos doentes e fomos curados, estávamos mortos e agora podemos viver para Deus. Então, o apelo do apóstolo Paulo é que nós possamos viver segundo a nossa vocação celestial. Nós temos uma vocação celestial. Nós não fomos destinados à ira, nós não fomos destinados à perdição, nós fomos destinados a viver a vida eterna. Então, os apelos de Paulo é que nós possamos agora, a partir da prática, do exercício de uma vida nova, nós possamos experimentar a vontade de Deus. A vontade de Deus para cada um de nós. Vontade essa que nós sabemos que é boa, que é agradável e que é perfeita. Então, a primeira coisa que o apóstolo Paulo nos pede aqui, no texto de Romanos, capítulo 12, é que nós
Primeira atitude é nos consagrarmos ao Senhor. Oferecer os nossos corpos, é o que diz o apóstolo Paulo, que nós ofereçamos nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, a primeira atitude daquele que nasceu de novo, aquele que recebeu o Senhor Jesus como Salvador e Senhor, é que ele consagre agora a sua vida ao Senhor. Não pertencemos mais a nós mesmos. Nossa vida agora é para viver para aquele que por nós morreu e por nós ressuscitou. Não somos de nós mesmos. Nós fomos comprados por um preço muito alto, que foi o preço do sangue do Senhor Jesus Cristo. Então, o Senhor, nosso Deus, ele tem direito sobre nós. O Senhor Jesus, e assim o chamamos porque ele é Senhor, ele é dono, ele tem direito sobre nós. Por isso nós devemos, conforme o apóstolo Paulo nos orienta, devemos oferecer os nossos corpos ao serviço do Senhor, como um sacrifício vivo, algo agradável a Deus. E também, como consequência dessa misericórdia que nos alcançou, nós devemos não nos conformar, como diz o apóstolo Paulo. Não vos conformeis com este século, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não devemos nos conformar com este mundo, porque tudo que há neste mundo, irmãos, é concupiscência dos olhos, a soberba da vida, concupiscência da carne. A palavra de Deus diz que aqueles que são amigos do mundo, eles são inimigos de Deus. Então nós não devemos mais nos conformar com este mundo, com o padrão que aí está, com a sua filosofia, com a sua cultura, né? Todas essas coisas estão destinadas à perdição, estão destinadas ao esquecimento. Nós devemos agora nos conformar à pessoa de Jesus Cristo, porque em Romanos 8, 29 diz que aos que dantes ele conheceu, a estes ele predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho Jesus. Então, é desabituar-se da conformação com o mundo, desencaixar-se da forma do mundo e nos encaixarmos agora na forma que é o Senhor Jesus Cristo, para sermos semelhantes a Ele, nos conformarmos à pessoa do seu Filho Jesus, porque esse sempre foi o propósito de Deus. Façamos o homem conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. E nós sabemos que Jesus é a imagem perfeita do Deus verdadeiro. Então, nós devemos agora, nessa caminhada rumo à salvação, desenvolvendo a nossa salvação, nós devemos nos conformar à imagem do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus nos diz que nós nos transformamos na imagem daquilo que contemplamos. Então, não sem razão, o apóstolo Paulo diz, não vos conformeis com este século, e agora diz, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A nossa mente, nós sabemos que é uma das funções da alma, né? E nossa mente está corrompida, então a nossa mente precisa ser transformada. Pelo lavar da palavra, pela meditação na palavra, pela santificação da palavra, a nossa mente vai sendo renovada dia após dia. E uma vez a mente renovada, ela reflete imediatamente dos nossos sentimentos, né? Porque nós pensamos, e porque pensamos, nós sentimos. E os nossos sentimentos, nós sabemos que muitas das vezes são desequilibrados. Mas o Senhor veio para trazer equilíbrio e moderação aos nossos sentimentos. E uma vez mente transformada, sentimentos equilibrados, a nossa vontade também será equilibrada. Nós tomaremos as decisões corretas, segundo a direção do Espírito Santo. Essa mente renovada, ela é renovada pela ação do Espírito Santo que ministra ela. Então nós devemos nos deixar ensinar pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, que vai nos lavando, vai nos purificando, não é? Para que nós tenhamos uma mente sã. Por fim, o apóstolo Paulo, na sequência de Romanos 12, ele nos faz uma convocação agora para que nós, uma vez nascidos de novo, nós esqueçamos todo aquele estilo de vida que nós tínhamos antes e também os conceitos que nós tínhamos a respeito de nós mesmos. Todas as vezes nós sabemos que nossos conceitos a respeito de nós mesmos eram conceitos totalmente desequilibrados.
Das vezes, nós tínhamos uma noção a respeito de nós como se fossem pessoas super importantes, né? E isso muitas vezes trazia uma certa soberba, né? Com relação às pessoas, julgávamos que eram superiores aos outros. Mas o apóstolo Paulo diz aqui nas Escrituras que nós, agora sim, com a mente renovada, nós não devíamos pensar de nós mesmos além daquilo que convém. Nós devíamos pensar, diz o apóstolo Paulo, não pense além do que convém. Então são dois pensares. Pensar, não pensar além do que convém, mas pensar com moderação, segundo aquela medida da fé que nós com a qual nós fomos agraciados por Deus. Não pensar além do que convém, não pensar que somos melhores do que os outros, não somos melhores do que ninguém, mas também não pensar quem do que convém, não pensar que não somos nada, porque em Cristo Jesus nós temos valor. Agora sim nós temos valor, mas que o nosso pensamento a respeito, o nosso conceito a respeito de nós mesmos, seja um pensamento, um conceito sempre moderado, um conceito sempre equilibrado. Né? E por fim, o apóstolo Paulo vai nos falar que nós devemos ter agora, já que somos membros do corpo de Cristo, já que fomos inseridos na família de Deus, a família de Deus é a igreja, né? E a igreja, que é corpo de Cristo, ela tem muitos membros, e nós, como membros que somos agora do corpo de Cristo, né? Nós devemos cooperar, né? Na justa medida da capacitação que o Senhor nos deu, cooperar na tarefa maravilhosa da edificação do Senhor Jesus Cristo. Aquilo que a palavra diz lá em Efésios, no capítulo número 4, né? É que, mediante uma justa cooperação, nós cada um operando na sua medida, segundo os dons que o Senhor concedeu a cada um, nós possamos ajudar o Senhor naquela tarefa de edificação da sua igreja, aquela tarefa maravilhosa, que não existe tarefa mais importante do que essa, do que estarmos junto com o Senhor, abençoados por Ele, agraciados por Ele, contribuindo para a edificação da sua igreja. Agora, amados irmãos, no texto de Romanos, ainda voltando aqui ao texto de Romanos, capítulo 12, a última parte que nós lemos falava que o amor seja sem hipocrisia. Então, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, o amor com que Deus nos amou, porque diz que nós amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro, diz que nós agora devemos amar, amar. E que o amor, diz aqui o apóstolo Paulo, o amor seja sem hipocrisia. Então, vamos aproveitar esse tempo que nos resta para tratarmos exatamente a respeito deste amor que o apóstolo Paulo está falando aqui. Ele está dizendo que o amor seja sem hipocrisia. O amor seja sem fingimento. Quando Paulo falou sobre amor sem hipocrisia, é claro que a mente dele, o pensamento dele vinha, imaginando o que seria a hipocrisia, Nós também entendemos o que é o amor hipócrita, A hipocrisia ela tem origem, no teatro grego, Hipócritas eram aqueles atores que atuavam no teatro grego, Eles desempenhavam um papel, Então havia uma peça onde eles iriam, cada um iriam contracenar num monólogo, num diálogo, ou um conjunto de atores desenvolvendo uma peça, contando uma história, Então eles colocavam uma máscara, colocavam uma máscara sobre a face deles. Então ali eles desempenhavam o papel, Fazia aquilo tudo, terminada a peça, eles tiravam aquela máscara, A cena se acabava e eles se apresentavam como eles eram naturalmente, Quer dizer que a hipocrisia vem do teatro grego, que é aqueles atores que atuavam, e para tanto
eles faziam uma representação, né? Colocava a máscara, aquela máscara ali, né? E desenvolvia o seu papel, mas quando terminava aquilo tudo, eles voltavam à realidade daquilo que eles eram mesmo, né? Então, isso é que é hipocrisia, é uma capa, é um fingimento, é a pessoa interpretar um papel que na vida real ela não é. É simplesmente aparência, né? Isso é que é hipocrisia. Você realizar as coisas com a aparência de que aquilo que você está fazendo é do seu íntimo, é do seu próprio coração. Mas, na verdade, nós sabemos que o hipócrita, ele transparece alguma coisa, né? Mas no íntimo, verdadeiramente, ele é outra pessoa. Então, amados irmãos, nós temos diante do Senhor, né, essa expressão que o apóstolo Paulo diz: o amor seja sem hipocrisia. Então, que amor é esse que nós devemos vivenciar, amados irmãos, para que não seja o amor hipócrita? Que amor é este? E vamos abrir aqui um texto das Escrituras que vai nos dar uma compreensão melhor a respeito de que tipo de amor o apóstolo Paulo está falando. Está lá em 1 João, primeira carta do apóstolo João, 1 João capítulo 4. Vamos abrir as nossas escrituras de 1 João capítulo 4. 1 João capítulo 4. 1 João capítulo 4, no versículo número 8, diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então aqui nós vemos 1 João capítulo 4, versículo 8, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, de que amor o apóstolo Paulo está falando? Para que não expressemos um amor hipócrita, para que não vivenciemos a hipocrisia, nós temos que expressar um amor, não é? Porque ele diz que o amor precisa ser exercitado. Mas o amor tem que ser exercitado sem fingimento. Então, que amor é este? Não é? O amor é esse aqui. É o que está em 1 João, capítulo 4, versículo número 8. Diz: aquele que não ama não conhece a Deus. Então, se nós conhecemos a Deus, se nós somos nascidos de novo, então nós temos que amar. Porque diz que aquele que não ama não conhece a Deus. Então, nós conhecemos a Deus, então nós devemos amar. Pois o amor, veja bem, aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então, que amor é esse que o apóstolo Paulo quer que nós vivenciemos? Que amor é esse que Deus espera que nós expressemos? É o amor dele. Deus é amor, né? E como filhos de Deus, nós temos que amar, né? Assim como ele amou. Então, o amor é o amor de Deus. Nós fomos capacitados por Deus para amar. Diz-nos as Escrituras que antes nós éramos odientos e odiávamos uns aos outros. O que havia em nós era simplesmente ódio. Mas agora não. Diz a palavra de Deus em Romanos capítulo 5, no versículo 5, diz que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Veja, irmãos, temos que amar? Sim, porque somos filhos de Deus. Aquele que ama, conhece a Deus. O que não ama, ele não conhece a Deus. Se somos filhos de Deus, então devemos amar. E por que devemos amar? Porque Deus é amor. E sendo filho de Deus, nós somos imitadores de Deus. Então, temos que amar com o amor de Deus. Mas o amor de Deus não está assim, não é algo subjetivo. Esse amor, ele derramou em nossos corações. O amor de Deus foi derramado, depositado em nossos corações. Quando nós recebemos o Espírito Santo que veio habitar em nós, né? Ele veio habitar em nós, esse Espírito Santo, o Espírito, quando veio habitar em nós,
o Espírito Santo, ele é amor. O fruto do Espírito é amor. Então, se o Espírito Santo veio habitar em nós, então nós temos que frutificar com o amor que está em nós. Se o Espírito está em nós, o amor também está em nós. Se nós estamos no Espírito, se nós andamos em amor, nós não andamos na carne. O amor de Deus foi derramado em nossos corações. O fruto do Espírito é amor. E o Espírito Santo habita em nós. Então, amados irmãos, como é que nós devemos amar, né? Então, vamos ver aqui um texto das Escrituras em Efésios capítulo 5. Efésios 5. Vamos abrir nossas Bíblias em Efésios 5. Assim diz a palavra de Deus, Efésios 5, versículo número 2. Efésios 5, 2. Diz assim, Efésios 5, 2. Vamos ler a partir do versículo 1 para termos o contexto. Efésios 5, 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Esse é o texto de Efésios 5, 1 e 2. Está dizendo lá que nós devemos ser imitadores de Deus como filhos amados. Somos imitadores de Deus como filhos amados. E, como filhos amados de Deus, nós devemos andar em amor. Nós não devemos mais andar na carne, porque os que andam na carne, né, esses não podem agradar a Deus. Nós temos que agora andar no Espírito. Né? Se o Espírito habita em nós, e o fruto do Espírito é amor, então só nos resta, como filhos de Deus, andar em amor. Podemos fazê-lo? Podemos, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Andar em amor, assim como Cristo também nos amou. Então você vê que o amor que devemos expressar é um amor sacrificial, né? O amor que excede todo entendimento, o amor que se doa, o amor que é abnegado, o amor que está a serviço do outro antes de buscar ser servido, né? O amor que troca o egoísmo pela doação, o amor que deixa de pensar primeiro em si para pensar no outro. Então, como filhos de Deus, diz a palavra de Deus, nós devemos ser seus imitadores. Devemos andar em amor, assim também como Cristo nos amou. Em Filipenses, vamos abrir agora em Filipenses, capítulo 1, Filipenses 1. Filipenses 1, versículo 9. Filipenses 1, versículo 9. Diz assim a palavra de Deus, lembrando, irmãos, que o amor, esse amor que Deus derramou em nossos corações, há uma expectativa com relação a ele, né? É que nós devemos andar em amor. Então, esse é o primeiro ponto com relação à questão do amor. Devemos andar em amor. Andai. Isso é imperativo. Andar em amor é imperativo, não é negociado. Isso nós temos que realizar, porque se somos filhos de Deus e conhecemos a Deus, nós temos que andar em amor. Então, a primeira coisa, o amor tem que ser praticado. O amor não é algo subjetivo, algo abstrato, né? Amor é algo palpável. Amor envolve ação, amor envolve reação, né? O amor é o verbo amar, e todo verbo ele implica em ação. Então, primeira coisa, o amor deve ser praticado. Segunda coisa, está em Filipenses 1:9, que nós vamos ler aqui e ver qual é essa segunda expectativa que há com relação ao amor. Dizia o apóstolo Paulo, e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para que sejamos aprovados nas coisas excelentes e sermos achados sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Vejam, amados irmãos, diz aqui o apóstolo Paulo, ele fazia as suas orações, veja que havia uma demanda de Paulo junto ao Pai,
né, pelo aquele zelo que ele tinha pelas igrejas, ele orava ao Pai pedindo que o amor daqueles irmãos, né, o amor dos irmãos, o amor da igreja aumentasse mais e mais, em pleno conhecimento, né, em plena percepção. Na medida que vamos conhecendo mais o amor de Deus, na medida que vamos conhecendo mais a pessoa do Senhor, na medida que vamos tendo mais revelação dele, na medida que o Senhor nos concede esse espírito de sabedoria e de revelação, nós vamos tendo percepções espirituais, vamos tendo discernimento espiritual, de modo que nós vamos aumentando no amor, praticando o amor, nós vamos aumentando. E vamos fazendo isso com discernimento espiritual, buscando sempre saber a vontade do Senhor, né, crescendo em amor. Porque a palavra de Deus nos diz que a vereda do justo, ela é como a luz da aurora. Ela vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Então, há essa expectativa quanto ao amor. O amor seja sem hipocrisia, né? Mas que amor devemos vivenciar? O amor de Deus que foi derramado em nossos corações. Como filhos amados de Deus, devemos imitá-lo, sejamos imitadores de Deus como filhos amados. Então, andemos em amor, né? Assim como Jesus Cristo também nos amou. Andar em amor, assim como Cristo também nos amou. O nosso amor deve aumentar mais e mais e mais, porque se nós não exercitarmos o amor, a prática do amor, nós não ficamos parados, pelo contrário, nós vamos retroceder. Quanto mais nós conhecemos o Senhor, quanto mais andamos com o Senhor, mais nós vamos praticando o amor. E na medida que vamos praticando, nós vamos experimentando, né? Constatando, aferindo qual é a verdadeira vontade de Deus para cada um dos seus filhos. Porque sabemos que a vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. E Ele quer que nós, como filhos amados dele, andemos em amor. Estamos sendo muito repetitivos, irmãos, mas é porque esse tema é um tema fundamental. O amor é algo fundamental. Nós sabemos pelas Escrituras que se nós não tivermos amor, se não expressarmos amor, sequer seremos conhecidos como discípulos de Jesus. Ele disse que nós seríamos conhecidos pelo amor. Então, por isso estamos devagarinho, sendo repetitivos, explicando, né, que o amor ele tem uma fonte. A fonte está em Deus, porque Deus é amor. E nós devemos amar porque Ele nos amou primeiro. O amor de Deus, que não tínhamos amor nenhum, o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Agora, habilitados, devemos andar nesse amor, não vamos ficar parados, vamos exercitar o amor. E mais que isso, a expectativa é que o amor que recebemos de Deus, esse depósito maravilhoso, nós possamos aumentar cada vez mais, né, exercitando na prática do amor. E na medida que vamos exercitando, nós vamos experimentando a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando nós, irmãos, praticamos a vontade de Deus, isso alegra o seu coração. O Pai Deus diz que quando os homens forem ver as nossas obras de amor, porque qualquer obra, se não for por amor, não é obra nenhuma, então que os homens, quando virem as vossas obras, glorificarão o vosso Pai que está nos céus. Então, que o nosso amor aumente cada dia mais. É verdade, irmãos, nós temos visto pelas Escrituras Sagradas, nós temos experimentado isso, não é? Que o amor é uma coisa maravilhosa. Não existe nada no mundo, amados irmãos, que seja maior do que o amor. O amor, ele é incomparável. Nós temos a fé maravilhosa que vem pelo ouvir da palavra, né? Pela fé nós podemos ser justificados, tivemos paz com Deus, né? Nós temos esperança, temos convicção, que temos o selo da nossa redenção, que é o Espírito Santo, que nos foi dado. Nós temos a esperança da volta de Jesus, e Ele já está voltando, aleluia, Maranata, vem Senhor Jesus. Vejam bem, fé e esperança, coisas absolutamente preciosas. Mas a palavra de Deus diz que o amor é maior do que esses dois. O amor é maior do que a fé e é maior do que a esperança. Sabe por quê, irmãos? Porque o amor jamais acaba. O amor jamais acaba porque o amor é eterno. O amor de Deus é um amor eterno. Ora, não é difícil lembrarmos.
As Escrituras estão cheias de palavras que nos falam a respeito disso. Diz o Senhor: com amor eterno eu te amei e com misericórdia eu te atraí. Foi com amor que o Senhor nos atraiu, porque Deus amou o mundo de tal maneira, amou as pessoas, os seres humanos de tal maneira, amou que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, amados irmãos, aqui está um ponto fundamental, né? Primeiro, lembrarmos que Deus quer que nós amemos. Segundo, nós temos que ter em mente que o amor precisa ser praticado e precisa cada dia mais progredir. Precisamos ter progresso no amor, não podemos ficar parados, satisfeitos com as obras de amor que já realizamos. Continuemos amando, porque quando o Senhor nos amou, diz a palavra de Deus, e tendo-os amado, amou-os até o fim. Então, da mesma maneira, nós devemos estar progredindo no amor, vivenciando o amor até aquele dia que o Senhor nos chame para si, não é? Então, o ponto fundamental é esse. É maravilhoso. Não existe nada no mundo que se equipare ao amor. Agora, nós precisamos ter em conta um fato muito importante. Com relação ao amor, amados irmãos, nós temos que estabelecer prioridades. Veja que o nosso Deus é um Deus maravilhoso, né? Ele não nos deixa sem ensino, né? O ensino do Senhor não é solto, há uma sistematização do ensino do Senhor, né? No seu planejamento, ele sistematizou todas as coisas, para que nós possamos viver nesse século de uma maneira justa, sensata, uma maneira piedosa, equilibrada. O Senhor vai nos ensinando. Ele disse que todos nós seríamos ensinados dele. E é isso que estamos fazendo aqui agora. Eu e você juntos, nós, irmãos e irmãs, aprendendo do Senhor. Quanto ao amor, nós precisamos estabelecer prioridades. Nós temos visto já de muitos anos, e temos aprendido isso pela palavra de Deus, né? Que são 5, né? Temos aprendido, e cremos que essa é a expectativa do coração de Deus. Nós temos 5 prioridades, né? E nós temos aqui no nosso viver terreno. A primeira prioridade da nossa vida, amados irmãos, é Deus. Em primeiro lugar, vamos tomar aqui os 5 dedos para sermos simples, mas de alguma forma didáticos. A primeira prioridade, quanto ao amor, que precisa ser praticado, o amor que precisa aumentar cada vez mais, o amor tem que ter prioridades no seu exercício. Primeira prioridade, Deus. Em primeiro lugar, Deus. Deus tem que estar em primeiro lugar. Em segundo lugar, amados irmãos, para aqueles que são casados, em segundo lugar, a segunda prioridade, primeira prioridade, Deus. Segunda prioridade, o seu casamento. Segunda prioridade é o seu cônjuge, né? Primeiro Deus, segunda prioridade. Quanto ao amor, a prática do amor. Prioridade 1, Deus. Segunda prioridade, seu casamento, seu cônjuge. Para aqueles que não são casados, né, e têm seus pais, a segunda prioridade, então, seriam seus pais, né? Primeiro Deus, segundo seus pais, para os que não são casados. Terceira prioridade, para aqueles que têm filhos. Então, terceira prioridade são os filhos. Terceira prioridade são os filhos. Se são casados, né, e não têm filhos, a terceira prioridade seria, então, os pais. Primeira prioridade, Deus. Segundo, o casamento. Se não forem casados, prioridade tiverem os pais, prioridade são os pais. Terceira prioridade, são casados, têm filhos, os filhos são a terceira prioridade. Se não são casados e não têm filhos, a terceira prioridade são os pais. A quarta prioridade da nossa vida. A quarta prioridade, irmãos, é o nosso trabalho, não é? A palavra de Deus diz que nós temos que trabalhar. O que não trabalha não come. Precisamos buscar o nosso sustento. Com o suor do teu rosto obterás o pão de cada dia. Então nós precisamos trabalhar. E o trabalho é uma bênção que o Senhor nos concedeu, né? É só nós ficarmos parados muito tempo sem trabalhar, como estão parados nessa pandemia, né? Para
aqueles que têm responsabilidade, têm compreensão de propósito de vida, sabem quão duro é ficar sem exercitar um trabalho. Aliás, os filhos de Deus não têm nem sequer mesmo uma verdadeira aposentadoria. Eles estarão sempre trabalhando. Não é? Então, recapitulando. Primeira, prioridade de Deus. Segunda, cônjuge. Terceira, filhos. Quarta prioridade, trabalho. E a quinta prioridade. A quinta prioridade é o nosso ministério. A quinta prioridade é o nosso serviço. A quinta prioridade é a nossa diaconia na igreja. Né? Aqui todos nós, né, servimos ao Senhor, né, naquela tarefa de justa tarefa, numa justa cooperação, num espírito de coordenação, juntos, trabalhando todos juntos no ministério, no envolvimento do coletivo, né, da assembleia, da reunião dos irmãos, né, onde ali se expressam os dons, se expressam os serviços, né, ali onde temos os nossos louvores, onde temos aquele tempo, muitas vezes, de comunhão em torno da mesa do Senhor, né, tempo de comunhão em torno da palavra, tudo funcionando ordenadamente na casa de Deus, quer dizer, na Assembleia dos Santos, a casa de Deus no sentido da Assembleia dos Santos, nos reunires dos santos, ali nós temos o ministério. Então veja que o amor, ele tem suas prioridades. Primeira prioridade, mais uma vez, Deus, não podemos esquecer isso. Primeira prioridade, Deus. Segunda, o cônjuge, ou os pais. Terceira, filhos, ou os pais. Quarta, trabalho. E quinta prioridade. Quinta prioridade seria o nosso ministério. Nós não podemos perder essa sequência, meus irmãos. Quinta prioridade do ministério. Então, vamos ver aqui um texto de Escrituras em Marcos, por gentileza. Marcos, vamos ver Marcos capítulo 12. Ou melhor, vou pegar outro texto que é mais claro ainda, que é Lucas. Né? Primeiro vamos ver Lucas 14. Vamos ver Lucas 14. O que diz lá Lucas 14? Lucas 14, versículo 25, para nós reforçarmos o que nós estamos falando a respeito de prioridade. Né? Estabelecendo que a primeira prioridade é Deus, é a nossa relação com Deus. Lucas 14, no versículo 25, diz assim a palavra de Deus. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Vocês percebem aí, amados irmãos, a prioridade que o Senhor estabeleceu? Aquele que multidões iam seguindo a Jesus, acompanhando Jesus, por certo, com o propósito de andar com ele. Mas ele fez as advertências. E essa advertência que nós devemos ter sempre presente em nós, irmãos, para que a gente nunca perca essa prioridade. Deus em primeiro lugar, o Senhor Jesus em primeiro lugar. Ele disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Essa palavra aborrecer aqui não é simplesmente a pessoa se zangar com os pais, com os filhos, não, tratá-los mal, não é nesse sentido. Essa palavra aborrecer é no sentido de amar menos. Aqueles que priorizam mais pai, mãe, filhos do que a mim, não é digno de mim, diz o Senhor. O que diz a palavra de Deus? E ele morreu para que os que vivem, e agora nós vivemos, fomos vivificados, para os que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Me lembro das Escrituras Sagradas também, texto de Marcos, no capítulo 12, versículo 30 e 31. Marcos 12, 30 e 31, não precisa você abrir a sua Escritura. Vou apenas fazer uma citação, mais ou menos o que diz o texto. Né?
o sentido do texto. Um certo escriba, um estudioso da lei, um estudioso das Escrituras, se aproximou de Jesus, reconhecendo que as palavras que Jesus dizia eram palavras de sabedoria. Se aproximando dele, o escriba se aproximou dele e fez a seguinte pergunta: qual é o principal mandamento da lei? E Jesus respondeu àquele homem: o primeiro mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o primeiro grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você percebe, irmão, que na tarefa do amar, na tarefa de vivenciar o amor, nós temos que estabelecer as prioridades que o Senhor estabeleceu. Nós temos que seguir a vontade do Senhor, porque Ele não falha. A vontade dEle é perfeita, ela é agradável, né? Ela é boa. Ele é que sabe os caminhos, os melhores caminhos pelos quais nós devemos percorrer. E o melhor caminho pelo qual nós devemos percorrer, sejamos assim tão simples nesse pensar, é o caminho da palavra do Senhor. É o caminho da sua vontade. E a sua vontade está expressa nesses dois textos. Primeiro, quando Jesus falando com aquela multidão diz: olha, vocês estão me seguindo, mas sabe de uma coisa, para me seguir vocês vão ter que saber que haverá uma ordem de preferência. Eu deveria estar em primeiro lugar no coração de vocês. A segunda foi essa que nós lemos aqui de Marcos, capítulo 12, versículos 30 a 31, abordado por um escriba, um conhecedor das Escrituras, sobre o amor e qual era o primeiro grande mandamento. Jesus disse: o primeiro mandamento é esse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. De todas as tuas forças tu vais amar o Senhor. Então veja que aí há uma prioridade. Então justifica nós dizemos que das 5 prioridades, a primeira delas é Deus. A primeira prioridade tem que ser o Senhor. Se nós estivermos equilibrados nesse relacionamento com o Senhor, pode ter certeza, meus irmãos, que as outras 4 prioridades andarão equilibradas. Muitas das vezes, a edificação da nossa casa, a relação com os nossos filhos, a relação com o nosso trabalho e com o nosso ministério não funcionam adequadamente, não é por azar, é porque simplesmente, na maioria das vezes, é porque a nossa relação com Deus não está equilibrada. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Não é? Se o Senhor não nos ajudar na tarefa do trabalho, que fruto colheremos do nosso trabalho? Para colocar no saquetel furado e perder-se. Fatuidade, vácuo, vaidade. Não resta nada. Mas se o nosso relacionamento com Deus estiver correto, as prioridades estiverem corretas, então nós teremos vida conjugal equilibrada pela graça do Senhor. Relacionamento com os filhos equilibrado, com a graça do Senhor. Relação com o trabalho equilibrada, com a graça do Senhor. E relação com os irmãos no ministério de cooperação, na mutualidade, com mandamentos recíprocos, perfeitamente equilibrado. Então, estabelecido esse parâmetro, nós precisamos lembrar que na prática do amor, no vivenciar o amor, nós temos que estabelecer as prioridades. E aqui, irmãos, eu queria, até mesmo para poder deixar mais claro a necessidade de estabelecermos essa prioridade, é porque o Senhor espera que Ele tenha a primazia da nossa vida. Os primeiros frutos, os melhores frutos, os melhores esforços, o nosso melhor zelo, a nossa melhor diligência tem que estar voltada para o serviço primeiro ao Senhor. E Ele cobra isso de nós. Ele cobra isso de nós. O Espírito sempre vai testificar com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus, que temos que andar segundo a direção que Ele estabeleceu para cada um de nós. Antes nós andávamos desgarradas como ovelhas que não tinham pastor, mas agora nós temos pastor.
O pastor é que nos guia às águas tranquilas, aos pastos verdejantes. Então, quando nós não respondemos segundo as reivindicações do amor dele, naturalmente, isso traz tristeza para o coração de Deus. Para Deus nos diz que nós não devemos entristecer o Espírito Santo. Não entristeçais o Espírito de Deus. Nós podemos entristecê-lo quando nós simplesmente não prestamos atenção, não seguimos o modelo, o parâmetro, aquele propósito, projeto que o Senhor estabeleceu para a vida de cada um de nós. É possível, irmãos, é possível nós simplesmente perdermos essa prioridade. É possível, muitas vezes, nós esquecermos essas prioridades. Quando nós esquecemos essas prioridades, irmãos, volto a repetir, além de trazer todo tipo de desordenamento naquelas prioridades que nós estabelecemos, além de trazer desordem para todas as atividades que nós estabelecemos, ainda assim, principalmente, nós entristecemos o coração de Deus, que nos amou tanto, de uma maneira tão inexplicável, que deu o seu Filho para nos resgatar. Em atitude de amor, nós devemos tudo a Ele. Estava agora me lembrando, a propósito dessa crise, dessa pandemia que aí está, do vírus, do coronavírus, onde os homens não têm saída, simplesmente estão esperando que as coisas aconteçam, que o vírus simplesmente atinja um determinado número de pessoas da população, para que, se dando por satisfeito, finalmente nos deixe, vá e fiquemos aqui, então, os que se salvaram, esperando uma nova onda, um novo vírus, porque ainda não tem vacina para esse vírus, os métodos de ataque a essa doença simplesmente não existem, né? São tratamentos simplesmente que já vem sendo realizada para pneumonia, mas nada muito eficaz. Finalmente alguém falou que existiam alguns remédios aí, né, que diz que o remédio do presidente Bolsonaro, né, o remédio do presidente Trump, e esse remédio de alguma forma tem atuado nas fases iniciais, principalmente nas fases iniciais dessa doença, né, desse ataque de vírus, com um relativo sucesso. Então ele tem sido eleito como grande salvador. As pessoas ficam tão entusiasmadas, as pessoas correm para ir buscar esse remédio, porque vê nesse remédio a salvação. Julga uma coisa mais importante. Nesse momento, a coisa mais importante para quem está com vírus é encontrar esse remédio, talvez estocar em casa, para já ir tomando, seguindo a bula, né, com equilíbrio, porque diz que dose demais também mata, mas com equilíbrio. Mas esse remédio foi eleito como o salvador da pátria. E quanta gratidão, né, não se tem pelos que inventaram, formularam esse remédio, esse medicamento. Quanta gratidão também hoje não há por esses médicos que estão se sacrificando, arriscando as suas próprias vidas, arriscando a vida das suas próprias famílias, em serviço ao próximo. Quanta gratidão, quantos bateres de panela nas janelas não se tem feito em gratidão a esses médicos. Imagina, irmãos, qual maior gratidão nós devemos ter por aquele que nos livrou do vírus da perdição eterna. Quanto mais o nosso coração não deve estar agradecido por aquele que um dia nos visitou na nossa miséria e, percebendo-nos perdidos, nos alcançou com o seu amor. Enviou o seu Filho para que, através do seu sangue e do seu corpo, pudesse nos livrar da morte eterna. Por isso é que a nossa prioridade tem que ser, em primeiro lugar, Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Essa ordem de prioridade não pode ser invertida. O Senhor se queixa, irmãos, quando nós esquecemos dessa ordem de prioridade. Embora façamos as outras coisas, né, e façamos corriqueiramente, façamos bem feito, não é errado que se faça. Mas quando nós fazemos isso, colocando o Senhor de lado, isso entristece o seu coração. Por isso, amados irmãos, nós vamos ler um texto das Escrituras que vão abrir os nossos olhos, né, para este fato. Deus, muitas das vezes, tem uma demanda contra nós, porque muitas das vezes nós esquecemos as prioridades. Em Apocalipse, vamos abrir rapidamente as nossas Escrituras em Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse 2,
a partir do versículo 2, vamos ver lá Apocalipse 2. Apocalipse 2, versículo 2. Abra suas escrituras, por favor. Diz assim a palavra de Deus. Apocalipse 2, versículo 2. Vamos ler o versículo primeiro. Vamos pegar todo o contexto. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Versículo 2. Aqui na parte que queremos enfatizar, né? A parte que nós queremos enfatizar. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Amados irmãos, aqui nós temos a carta que o Senhor Jesus enviou à igreja em Éfeso. Vejam, amados irmãos, o Senhor Jesus inicia essa carta elogiando as virtudes daquela igreja. Da igreja que se encontrava na cidade de Éfeso. E ele fala a respeito de uma igreja que era operosa. Se nós nos lembrarmos que anos antes, o apóstolo Paulo, chamando os presbíteros de Éfeso, convocando-os, teve uma conversa muito séria com eles. E uma das coisas que o apóstolo Paulo falou, dentre muitas outras coisas importantes, ele disse aos presbíteros da igreja de Éfeso. Aqui o Senhor manda a carta ao anjo da igreja de Éfeso. Lá o apóstolo Paulo chamou os presbíteros de Éfeso. E o que ele lhes disse? Ele lhes disse o seguinte: eu nunca deixei de lhes ensinar todos os desígnios de Deus. O apóstolo Paulo lembra aquela igreja, da igreja de Éfeso, através dos seus presbíteros, que aquela igreja era uma igreja que tinha sido aquinhoada com um tempo do apóstolo Paulo, que foi dedicado ao cuidado da igreja, em ensiná-la a respeito de todo o conselho de Deus. Ele disse todo o conselho de Deus, que significa dizer que aquela igreja recebeu porções da palavra, recebeu conhecimento da palavra. Essa igreja mesmo pela qual Paulo orou, que eles tivessem espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento da palavra de Deus. Paulo favoreceu aquela igreja pelo Espírito Santo, de modo que aquela igreja atingiu de uma estatura. Aquela carta do apóstolo Paulo à igreja, aos Efésios, era uma carta muito alta, uma carta muito profunda, de uma estatura espiritual muito alta, revelações tremendas. Então aquela igreja, que é essa igreja que Jesus se dirige, era uma igreja que havia sido ensinada sobre todo o desígnio de Deus, a respeito da vontade de Deus.
Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Assim começa a carta de Paulo aos Efésios. Bendito seja Deus, Pai, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Aquela igreja havia recebido informações, conhecimento a respeito de todo o desejo de Deus, todo o conselho de Deus. Conhecia a vontade de Deus. Aquela igreja teve como reflexo do conhecimento, logo o reflexo se fez perceber. Era uma igreja que tinha obras, era uma igreja operante, porque o Senhor mesmo, Jesus diz aqui em Apocalipse, capítulo 2, ele diz: eu conheço as tuas obras, conheço o teu labor, obras e labor, conheço as tuas obras, conheço o teu trabalho. Aquela era uma igreja que era uma igreja operante, uma igreja que tinha obras. Ele diz que era uma igreja que era inimiga do mal, que não pode tolerar, não pode suportar os homens maus. Tudo aquilo que aparecia com a aparência do mal no meio da assembleia, no meio da igreja, logo eles tomavam atitude para resolver aquela questão, para apagar aquele fogo, para não deixar que se disseminasse aquele mal, a aparência do mal na assembleia, um comportamento equivocado de um ou de outro. Não é? Eles não suportavam isso. Eles eram muito diligentes, muito zelosos. Diferentemente da igreja em Corinto, por exemplo, quando Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios, ele fala que lá, na igreja de Corinto, eles toleravam os erros, a imoralidade, né? Um homem que estava tendo um relacionamento com a mulher do seu pai, toleravam isso, nem sequer se choravam, nem sequer se lamentavam. Não. Essa igreja de Éfeso era uma igreja que não suportava, diz aqui a palavra de Deus, não suportava os homens maus. E diz mais que eles puseram à prova aqueles que se apresentavam como apóstolos, né? E eles refutavam a doutrina dos chamados falsos apóstolos. Sim, aquela fé que uma vez por toda tinha sido entregue aos santos, eles haviam guardado no seu coração. Aquele conselho do apóstolo Paulo, o conselho que Paulo lhes havia transmitido, eles guardaram aquela doutrina. Eles eram absolutamente conservadores, né? Eles guardavam aquilo ali, eles pelejavam por aquela fé que foi entregue aos santos. Qualquer outro evangelho, qualquer outra doutrina que destoasse daquilo que já tinham recebido, era considerado um verdadeiro anátema. Eles não suportavam isso. Então, ali era uma igreja elogiada pelo Senhor Jesus, pela sua operosidade, pelo seu trabalho, por não suportar os homens maus, por ser doutrinariamente correta, uma doutrina correta, muito ensino, doutrina absolutamente correta. Aquela igreja é uma igreja que era perseverante. Uma igreja que era perseverante no sofrimento. Imagine, irmãos, a igreja em Éfeso, nós sabemos, e se pudermos andar em Atos dos Apóstolos, é preciso que quando andamos em Atos dos Apóstolos, nós vejamos lá que igreja, em que contexto aquela igreja estava inserida. O que era Éfeso? Que cidade era aquela? Qual era a sua cultura? Qual era o hábito da sua população? Ali era uma cidade cheia de ídolos, uma cidade de idólatras. A idolatria ali reinava, irmãos, reinava de uma forma tal que afetava a mente, trazia problemas emocionais para os irmãos, que não suportavam a idolatria. A idolatria feita aquela falsa deusa Diana, aquela deusa que aqueles comerciantes fabricavam suas miniaturas para vender, que tanto mexeu com o coração do apóstolo Paulo. Isso tudo afetava o coração dos irmãos. Então eles eram perseverantes no contexto de uma cultura que lhes era hostil. Uma cultura mundana, onde a expressão da carne era visível. Isso trazia tanto sofrimento àqueles amados irmãos. Então, eles perseveravam naquele contexto de idolatria, ficavam firmes na fé, sofriam perseguições, naturalmente sofriam perseguições. Paulo sofreu perseguições por aqueles homens lá
que vendendo e jogando fora, queimando os seus produtos de venda, né? Houve problema para a cidade, houve uma afetação na economia da cidade. Então eles eram perseguidos, eles eram discriminados. Quem sabe não se fazia um negócio com eles, né? Quem sabe eles não sofriam violência física, mas em todas essas coisas eles se mostraram perseverantes no sofrimento. Uma igreja que era incansável, firme no seu propósito. Uma igreja forjada na batalha. Isso tudo, amados irmãos, foi alvo de elogio do Senhor Jesus Cristo. O que faltava a uma igreja como essa? Se nós fôssemos ler o texto e parássemos apenas aqui, nos elogios de Jesus, nós diríamos, bom, essa é a igreja perfeita. Contudo, havia uma sutileza que somente o supervisor da igreja, o Senhor Jesus, com aquele que tem olhos como chama de fogo, que perscruta todas as coisas, que vai no âmago da questão, ele percebeu. O grande problema daquela igreja é que aquela igreja estava com a prioridade errada. Eles tinham muita atividade, atividades corretas, muitas atividades. Eles tinham muito zelo pelas coisas do Senhor. Eles descobriram como exercitar as suas funções, os seus dons, as suas habilidades e se desincumbiam tranquilamente das suas funções. Contudo, irmãos, o Senhor diz a eles que tinha alguma coisa que eles não estavam corretos, na qual eles não estavam corretos. Versículo 4 de Apocalipse, capítulo 2, versículo 4, diz o Senhor Jesus: tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Qual era a queixa do Senhor Jesus? Veja, nós podemos estar fazendo muitas coisas, nós podemos ter muitas atividades corretas, não são ilícitas, não são reprováveis aos olhos de Deus. Mas, irmãos, para andar com o Senhor, nós temos que andar com discernimento espiritual. Nós temos que ter ouvidos para ouvir o Senhor. Aquela igreja, irmãos, segundo o testemunho do Senhor, ela abandonou o primeiro amor. Eu me lembro, apenas para nós, de alguma forma, tentarmos ilustrar, né, essa ideia de perda de prioridades. Conta-se isso, parece-me que é lenda, que um chá é um título, por exemplo, de um príncipe da Índia, né? Daquele país da Índia. Títulos antigos, né? Da hierarquia daquelas castas lá da Índia. Então havia o chá. O chá é como uma espécie de um príncipe, alguém muito importante. E diz, isso não confirmo se é lenda ou não, diz que o príncipe Shah Jahan, ele tinha suas mulheres e uma delas veio a falecer. E com o falecimento da sua mulher, ele foi construir um mausoléu. Você sabe que mausoléu é um lugar onde se prepara para se colocar lá, né, os sarcófagos, os caixões, né, os esquifes dos mortos. Então ele disse que foi preparar um mausoléu. Diz que o mausoléu, que é conhecido hoje até como uma das maravilhas do mundo antigo, disse que o mausoléu era o Taj Mahal, um grande monumento que existe na Índia. As pessoas até pensam que aquilo ali é uma espécie de uma igreja, um tipo de local onde as pessoas exercitam sua fé, né? Onde as pessoas se reúnem em assembleia, não como igreja de Cristo, tá? A igreja no sentido de assembleia, né? Mas não, ali na verdade é um mausoléu. O propósito daquilo ali foi criado para homenagear, né, a esposa do príncipe que havia falecido. E disse que ele mandou preparar aquele monumento maravilhoso e colocaram lá, né, a mulher dele num determinado caixão, num determinado local, né,
E as obras começaram as obras, e ele queria do melhor, muitas pérolas, muito ouro, muitas pedras preciosas. Diz que haviam muitas pedras preciosas em princípio, naquele Taj Mahal, né? Diz que quando os ingleses saíram de lá, levaram tudo, roubaram tudo, né? Quando saiu da dominação inglesa. Mas que era tudo, ele colocou o que tinha de melhor para poder, naturalmente, preparar o melhor local, o mausoléu, para colocar a sua amada. E disse que a obra avançou e avançou por muito tempo, e disse que finalmente terminaram a obra, e aí foi quando se lembraram, onde é que está agora, né, a morta? Aí foram procurar a morta, que ninguém encontrava, porque disse que estava lá debaixo de uns escombros, né, sobra de obra, né, tinham sido colocado em cima do escombro, em cima do esquife daquela mulher, do caixão daquela mulher. Ele havia construído o Taj Mahal, uma obra tão suntuosa, tão maravilhosa, com tanto zelo, com tanto carinho, para homenagear a sua amada, mas por fim esqueceu a sua própria amada. Ela estava lá jogada no canto, coberta com diversas tralhas, ou como diriam alguns, as tranqueiras estavam sobre ela, né, escondida, abandonada. O que significa isso, irmãos? Às vezes, nos nossos melhores propósitos, nós podemos perder o foco. Por isso o Senhor está sempre nos advertindo, por os textos que lemos antes. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Por isso que a palavra de Deus nos diz que esse é o primeiro e grande mandamento. 1 Coríntios, vamos ler um texto aqui em 1 Coríntios, que vai reforçar essa ideia. 2 Coríntios, capítulo 11, 2 Coríntios, capítulo 11, vai reforçar essa ideia, amados irmãos, para ver que o Senhor tem suas reivindicações, o Senhor tem o seu propósito, né? Nós nunca podemos esquecer isso. Devemos sempre estar buscando compreender qual é a vontade do Senhor. Já que a reconhecemos boa, agradável e perfeita, prossigamos em conhecer o Senhor. Prossigamos em conhecer a sua vontade. Tenhamos tempo para ouvir o Senhor, para conhecer. Lembrar que Deus não muda, Deus não vai mudar. Tudo foi criado, irmãos, por Ele e para Ele. Todas as coisas que existem foram criadas para o Senhor. O Senhor disse: eu os criei para o louvor, para a exaltação da minha glória. Não é sem razão que o apóstolo Paulo vai nos falar aqui em 2 Coríntios, capítulo 11, vamos ler esse texto, 2 Coríntios, capítulo 11, no versículo número 2. Veja a conexão que há com esse texto que nós estamos falando aqui de Apocalipse, capítulo 2, quando o Senhor Jesus, elogiando aquela igreja, contudo, faz uma severa crítica, não é? Uma severa crítica, porque ela havia abandonado o primeiro amor. Ela havia esquecido a sua prioridade. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2, diz assim a palavra de Deus. Porque, diz o apóstolo Paulo, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Vejam, amados irmãos, o apóstolo Paulo está falando aqui que ele zela por aquela igreja. O zelo dele. Mas qual era o zelo do apóstolo Paulo? Era o zelo de Deus. E qual era o propósito do zelo do apóstolo Paulo? O que buscava Paulo com tanto zelo? É que ele estava preparando, sendo instrumento de Deus para preparar aquela igreja, para apresentá-la como
uma virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Todo o zelo do apóstolo Paulo, todo o ensino, todo o cuidado do apóstolo Paulo, todas as suas orações, ela tinha um propósito, elas convergiam para um alvo, para um foco. Qual era o foco? Preparar aquela igreja para apresentá-la, aquela igreja, tudo que se faz para apresentar a igreja como uma virgem pura a um só esposo, que é Cristo Jesus. E ele tinha, os temores no seu coração, é de que assim como a serpente havia enganado Eva, há muitas vozes nesse mundo, há muitas sugestões neste mundo. Eva ouviu a serpente. Quando ela ouviu a serpente, ela se afastou daquilo que Deus havia determinado. O que Deus havia estabelecido, que havia uma prioridade para ela, que era para a árvore da vida, era para ser tocada primeiro, era para ser experimentada primeiro, era para ser desfrutada. Primeira coisa, a árvore da vida. Ela tinha que primeiro tocar a vida que estava na árvore da vida, mas ela foi ouvir outras coisas. Então, diz o apóstolo Paulo, assim como a serpente enganou a Eva, ele temia que a mente daqueles irmãos fosse corrompida. E uma vez a mente corrompida, essa mente que já estava sendo transformada, aquela carreira que já ia sendo bem corrida, estavam correndo muito bem, de repente, a mente poderia ser corrompida e, uma vez corrompida a mente, poderia apartar aqueles irmãos daquela simplicidade, daquela pureza que eram devidas a Cristo Jesus. O apóstolo Paulo estava inquieto, preocupado que eles perdessem aquela sinceridade, daquela pureza, aquela pureza significa no sentido daquela devoção que é devida a Cristo Jesus. Lembremos que quando nós começamos esse texto de Romanos 12, no capítulo 1, Romanos 12, capítulo 12, versículo 1, o apóstolo Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Apresentar toda a nossa vida. Aquele que não deixar a sua própria vida por causa de mim, diz o Senhor, ele não é digno de mim. Então o apóstolo Paulo tinha um cuidado com aquela igreja, porque ele queria apresentar como uma virgem a um esposo. Tudo que está sendo feito, irmãos, hoje na igreja, tudo que está sendo feito na nossa vida é para nos apresentar como uma virgem pura diante do nosso esposo. A igreja se apresentar como uma virgem pura diante do seu esposo, que é Cristo Jesus. Para que ela em nenhum momento se afaste daquela devoção que é devida a Cristo. A igreja, irmãos, não pode fazer as coisas e esquecer que a centralidade é a pessoa de Cristo Jesus. Ele é o cabeça da igreja. Tudo tem que convergir na pessoa de Cristo Jesus. Tudo que fizermos tem que ter como que uma prestação de conta. Tudo tem que ser feito nele, por ele e para ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Se nós formos fazer alguma coisa, irmãos, alguma coisa na igreja, sem o Senhor, isso vai redundar em fracasso. A vida cristã, meus irmãos e minhas irmãs, a vida cristã é essencialmente uma vida de relação de amor com Jesus Cristo. Se não tivermos essa relação de amor com o Senhor Jesus Cristo, lembremos-nos, se não tivermos a relação adequada de prioridade, relação primeira de amor com Ele, as outras relações serão sofríveis, se não forem mesmo fracassadas ao cabo, se não redundarem em fracasso ao cabo. Vida cristã, repetimos, é uma vida essencialmente, basicamente, centralizada numa relação de amor com a pessoa de Jesus Cristo. Que nada vos afaste da devoção devidas a Cristo Jesus. Tudo que nós fizermos, irmãos, façamos bem feito.
sejamos operosos, mas não nos esqueçamos que tudo tem que ser feito para Cristo. Tudo quanto fizerdes, fazei-o como para o Senhor, para não perdermos jamais o foco. Então, amados irmãos, nós só podemos ter uma relação de amor com o Senhor Jesus Cristo se nós mantivermos uma comunhão íntima com Ele. Nós só podemos fazer coisas significantes na obra de Deus, por mais que seja importante aos olhos dos homens, se nós tivermos uma vida de intimidade com o Senhor da obra. Não vamos fazer como aquele Shah, aquele príncipe da Índia, que para tentar fazer algo grande para o Senhor, terminou esquecendo fazer algo grande para a sua noiva, para a sua esposa falecida, terminou esquecendo da esposa. Só que aqui o esposo é Jesus e nós somos a noiva, né? Então nós não podemos jamais esquecer isso. Lembremos que quando nós iniciamos o nosso estudo, falamos há pouco, logo na introdução, que como filhos amados de Deus, nós devemos andar em amor. Como filhos amados de Deus, devemos andar em amor. E o texto antecedente diz assim: sede imitadores de Deus, como filhos amados. Agora, como nós podemos, amados irmãos, à luz dos textos das Escrituras, como nós podemos ser imitadores de Deus, como podemos imitar alguém com quem nós não andamos, como nós podemos imitar alguém, ser reflexo de alguém, se não conhecemos essa pessoa intimamente? Como é que nós, irmãos, podemos imitar alguém, amar alguém, quando na verdade ela não é o principal objeto, alvo dos nossos desejos? É claro, irmãos, que um amor assim, né, que nós prestamos ao Senhor, um amor de segunda, né, uma chamada oferta manca, doente, oferecer uma oferta manca, doente, oferecer como que a sobra para o Senhor, isso não é adequado, não está correto. Louvado seja o Senhor que nos ensina todas as coisas. Eu vejo isso como expressão do amor de Deus, quando Ele chama essa igreja aqui de Éfeso, faz os seus elogios e também faz a sua reprova, a atitude dela, e Ele faz isso em atitude de amor. Porque o Senhor nunca deixa de amar a sua igreja. Nunca deixará de amar a sua igreja. Mas como é que nós vamos fazer a coisa adequada se nós não tivermos intimidade com Ele? Se nós não o desejarmos? Em primeiro lugar, todo o nosso esforço tem que ser fruto, tem que ser resultado de um desejo que nós temos de agradar, em primeiro lugar, ao nosso Senhor. Você se lembra o texto, aquela relação aquela relação de Jacó, quando ele queria porque queria conquistar Raquel. Esse é um texto que está lá em Gênesis, né? No capítulo Gênesis 29, capítulo 29, versículo 20. Diz que Jó trabalhou 7 anos por Raquel. Jacó trabalhou 7 anos por Raquel. E diz-nos as Escrituras que esses 7 anos lhe pareceram como poucos dias, eram como poucos dias para ele. Ele trabalhou 7 anos por Raquel. E esses 7 anos de labor, de atividade, para ter Raquel, para ter direitos a Raquel, foi para ele como se fossem poucos dias. Por quê? Porque diz que ele a amava.
O amor é a coisa mais importante que existe nesse mundo. Por amor, nós podemos realmente ficar firmes até o fim. Jacó trabalhou 7 anos por Raquel. E na sua mente, aqueles anos todos foram com poucos dias. Por quê? Porque ele amava Raquel. Sem esse amor, irmãos, pelo Senhor, sem essa primazia por Ele, o que vai restar? Vai restar simplesmente um ativismo. Vamos fazer as coisas porque sabemos fazer, porque é correto fazer. Vai restar um ativismo de Marta. Marta, porque anda inquietas com tantas coisas? Marta, o que tu estás fazendo não é errado, está certo. Mas lembra-te, Marta, lembra-te das prioridades. Se não for por amor ao Senhor, irmãos, sincero amor ao Senhor, não querendo perder um minuto da sua presença, no dizer das Escrituras, o Senhor tem sempre a minha presença, vai resultar em ativismo de Marta. Mas sem a devoção de Maria, que se quedava aos pés do Senhor. Dizia o apóstolo Paulo, eu temo que, assim como a serpente enganou a Eva, assim também os vossos pensamentos, as vossas motivações se apartem da simplicidade e pureza que são devidas a Cristo, se apartem da devoção que é devida a Cristo, se apartem da centralidade que é devida a Cristo Jesus. O que resta, irmãos, é um ativismo de Marta, como dissemos, mas sem a devoção de Maria. O que resta, meus irmãos, são muitas coisas feitas que são vistas pelos homens, sim, também vistas pelo Senhor, que as elogia, inclusive, mas muitas coisas vistas pelos homens. Mas ao final, se não for o amor, a exemplo do amor que Jacó tinha por Raquel, que trabalhou 7 anos, e para ele foram como dias, porque o amava muito, sem queixas ele trabalhou, o que vai restar a nós no final? É um fazer em que resulta em queixas tão perceptíveis, irmãos, dos nossos reunires, nas nossas assembleias. Queixas. Espírito faccioso. Lembre-se que Marta reclamou ao Senhor de Maria. Senhor, diz a ela que vem para me ajudar, que eu estou aqui fazendo tudo sozinha. Então o que resta, irmãos, quando não há devoção? Fazeres corretos, mas que ao cabo vai cansar. Vai redundar em queixas, redundar em sentimento, como diríamos, um sentimento faccioso, vão surgir maledicências, tudo isso nós vemos em Marta. Muitas vezes vai resultar numa soberba, porque nós temos muito conhecimento da palavra, nós sabemos refutar as doutrinas que são heréticas, nós agimos contra todo o mal que eventualmente queira se tomar assento nas nossas assembleias. Talvez reste uma soberba, nos faça mais importantes porque temos mais conhecimento que os outros irmãos.
O que resta, sem a centralidade e a devoção devidas a Cristo nos nossos fazeres? Bom, falsa humildade muitas vezes muitos direitos que nós temos, muitas vezes nos apresentamos com milindres, cheio de milindres, muitas vezes muito ativismo, muito fazer, mas o ambiente não é um ambiente de paz, não somos pacificadores, não fazemos pontes, mas nós estamos preocupados em atiçar o fogo, buscar partidários para as nossas idiosincrasias, as nossas maneiras de ver as coisas. Muitas vezes buscamos partidários para o nosso reducionismo, um modo de ver a vida cristã tão tacanho, tão mesquinho. Muitas vezes o que resta é não submissão às autoridades. Muitas vezes fazemos muitas coisas nas assembleias, lembrando que o apóstolo Paulo diz que o amor seja sem hipocrisia, mas os nossos relacionamentos familiares são conflituosos, problemáticos, que anulam o testemunho do Senhor. Fazemos muitas coisas às vezes, mas como o Senhor verdadeiramente não é a prioridade, todo o resto fica comprometido. Tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor. Relações familiares conturbadas, homens e mulheres infelizes, casamentos fracassados. Amados irmãos, sem esse amor ao Senhor como prioridade, a igreja não tem vida. A igreja não tem vida. É morta. Não foi o apóstolo Paulo mesmo que nos disse em 1 Coríntios capítulo 13, versículos 1 e 2, depois de falar a respeito dos dons espirituais, quer dizer, aquelas habilitações que o Senhor concedeu a cada um de nós para sermos operosos na igreja, e é bom que sejamos operosos na igreja, sejamos achados fazendo aquilo que o Senhor nos determinou que fizéssemos, multiplicando os nossos talentos, dando alimento próprio a cada um na época própria. Mas ele diz, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1 e 2. Ainda que eu fale a língua dos anjos, ainda que eu tenha toda a profecia, ainda que eu tenha toda a ciência, todo o conhecimento, ainda que eu tenha toda a ciência, todo o conhecimento, e não ele está aqui fazendo, está dizendo como se tivesse todo o conhecimento de Deus, ainda que eu tenha todo o conhecimento de Deus, ainda que eu conheça como Deus conhece todas as coisas, ainda que eu tenha uma tamanha fé que transporte os montes, ainda que eu pegue todos os meus bens e faça uma oferta generosa, maravilhosa, todos os meus bens e dê para os necessitados, ainda que eu pegue meu corpo e com um dom de Marte o entregue para ser queimado, se eu não tiver amor, eu nada seria. Nesse tempo, irmãos, em que estamos recolhidos por causa do coronavírus, o primeiro entendimento que nós temos é que Deus está agindo, Deus está no trono e tudo acontece com a permissão do Senhor. E que tudo isso faz parte da economia de Deus e isso é o curso que Deus já estabeleceu para todas as coisas. Afinal de contas, a nossa oração é: venha o teu reino, para que o reino do Senhor venha e o rei reine com justiça, porque haverá um justo que reinará com justiça. E ele virá, e ele está às portas. Para que tudo isso aconteça, é necessário
É necessário que esses eventos que aí estão também sejam contemporâneos da vontade do Senhor para esse tempo. E esse tempo que o Senhor tem proporcionado, irmãos, é um tempo que certamente vai despertar muitas vidas para o Senhor. Creio nisso, sinceramente. Porque isso é gesto de amor e bondade, misericórdia de Deus com a humanidade, para que ela veja que ela não tem recursos nela mesma, e aí está a prova. Todo mundo dentro de casa com medo de morrer, sem recursos, sem vacina. Todo mundo preocupado, em casa, recolhido. Certamente haverão muitas conversões. Mas também eu creio, irmãos, que é um tempo precioso para a igreja refletir. Porque nunca se viu a igreja orar tanto como tem orado nesses tempos. Nunca se viu a igreja buscar tanto ao Senhor, quem sabe no seu lugar secreto, para que o Senhor que ouve em secreto a recompense. Nunca se fez tanto isso, quando na verdade isso deveria ser lugar comum, deveria ser algo corriqueiro. Isso deveria ser vital para todos nós, como ar que respiramos todos os dias, todo o tempo, ter o Senhor à nossa presença. Uma vida cotidiana de oração. E o Senhor nos concede essa oportunidade agora de um arrependimento, irmãos. Vimos fazendo tantas coisas, e quantos de nós, quantos da igreja do Senhor que aí está, dessa igreja visível, na qual estamos inseridos, nós estamos inseridos, estamos esperando simplesmente que as coisas melhorem para voltarem às suas velhas práticas, às suas velhas vidas. Mente não renovada, nem uma pandemia dessa toca muitas vezes no coração de muitos da igreja, que não se arrependem, continuam com a mesma vida. E eu creio que esse foi um tempo que o Senhor separou para mim, para você, meu irmão, minha irmã, para nós nos arrependermos. Não esquecemos do primeiro amor. Lembramos daquele cântico, segundo dizem a letra do irmão Otmani: és meu amor, meu primeiro amor, Jesus. O teu valor, em palavra quem traduz. Tesouro meu, precioso e singular, na terra e céu, outro a ti, igual não há. Venha, amado meu. Venha, amado meu, não tardes. Vem logo para junto aos teus. Face a face quero vê-lo. Que o Senhor nos ajude, amados irmãos, a compreendermos que a nossa prioridade número 1 é o Senhor. Logo, logo partiremos dessa terra. E o Senhor quer nos receber junto a si e nos manifestar palavras de amor, dizendo: muito bom, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Porque guardaste o meu testemunho, porque foste fiel a mim. Recebe os galardões, as boas-vindas, as boas-vindas. Conta-se que o irmão John Nelson Darby, um daqueles irmãos unidos, dos quais nós hoje herdamos a prática da chamada vida da igreja, que nada mais é do que a vida do princípio, a igreja, lá no princípio da igreja, não é? Mas que foi recuperada de uma forma perceptível com os irmãos unidos, né? Diz que o irmão John Nelson Darby, já velhinho, já na sua velhice, já bem idoso, um dia ele subindo para o seu aposento, e diz que quando ele entrou no seu aposento, alguém ouviu ele
já velhinho, dizendo: Senhor Jesus, diz que essa foi a oração dele. Senhor Jesus, eu ainda te amo. Na sua velhice, ainda amava o Senhor. Então, amados irmãos, para aquele abandono, tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor. Jesus chama a sua amada igreja, a razão, como ele hoje nos chama, a mim e a você, a razão. O Senhor Jesus está usando esse tempo de aparente oposição para nos cortejar novamente. O noivo volta a falar à noiva. O noivo volta a cortejar a noiva. E ele nos chama, como diz o texto lá, para concluirmos, irmãos, de Apocalipse capítulo 2, o noivo voltando a cortejar a noiva. Ele diz, no versículo 5, para a igreja de Éfeso: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. Arrepende-te. Arrependamos-nos, irmãos. Voltemos à prática das primeiras obras, aquelas obras do princípio. Sonda-me, ó Deus. Pesa os meus pensamentos. Conhece o meu coração. Prova-me. Sonda a minha mente. Vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Voltemos, irmãos, à prática das primeiras obras. Voltemos, irmãos, ao primeiro amor. Vamos ter uma palavra de oração. Peço perdão, 1000 perdões aos irmãos por ter me estendido muito nessa mensagem, porque havia uma dificuldade de lidar com essa questão de tecnologia, mas de algum modo espero que as palavras que pudemos compartilhar, elas possam de alguma forma nos abençoar a todos e que haja ganho para o reino do Senhor. Se você não tiver tempo, não teve tempo de ler ouvir essa mensagem toda, que você ouça em partes. Lembremos, irmãos, tudo se fez novo. Agora nós estamos em Cristo. O amor de Deus foi derramado em nossos corações. Como filhos amados do Senhor, devemos ser seus imitadores no amor. E que na prática do amor, nós sejamos praticantes como Cristo nos amou. Que o amor nosso, uns pelos outros, aumente cada dia mais. Mas que acima de tudo, amados irmãos, não esqueçamos das prioridades, da primazia que há em Cristo Jesus. Ao Senhor teu Deus amarás, e só a Ele prestarás culto. Louvado seja o nome do Senhor. Essas últimas palavras que dirijo aos meus irmãos são as minhas orações, são os meus rogos. Voltemos todos, irmãos, à prática do primeiro amor. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.